Bom dia para quem está de dia, boa noite para quem está de noite. Mais uma vez aqui a gente com a nossa Bíblia crua. Vamos tentar explicar mais alguma coisa aqui que as pessoas têm um pouco de dúvida. Um complemento do segundo vídeo que eu postei, o verbo era Deus. Agora uma apresentação, não é, dos originais, para que a gente possa perceber algumas distorções que a gente pode perceber na Bíblia por alguns eruditos. Pessoal, eu estou aqui, vou mostrar logo aqui para vocês. Espero que a qualidade do vídeo esteja aí de uma forma que vocês possam entender. Eu estou aqui com o original das escrituras gregas em João 1:1, para tentarmos explicar talvez algumas distorções que alguns eruditos possam ter cometido. Eu gosto muito de Jerônimo por um motivo. Era muito difícil Jerônimo, por exemplo, distorcer as palavras do original. Por mais que ele possa errar algumas palavras no sentido de traduzir ou não saber como seria a tradução correta, mas eles não faziam o que hoje é feito praticamente nas Bíblias, que é a distorção praticamente do versículo do original. Pessoal, a frase aqui a gente é bastante conhecida, bastante famosa. É um dos textos que praticamente os trinitários defendem, não é? E é um dos textos mais poderosos que pode ser usado para defender a Trindade. Como eu já expliquei, algumas sequelas do como esse texto ele se caracteriza. Pessoal, vamos lá para a nossa aula. No texto aqui, João escreve mais ou menos o seguinte: no princípio, vamos tentar aqui selecionar de uma forma mais fácil. No princípio até aqui, no princípio era o Logos, quer dizer, o verbo. E o verbo e o Logos era o Deus. O Deus, até aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. E Deus era o Logos. E no 2 ele explica praticamente a sentença da frase que ele queria explicar. Este era no princípio com o Deus. Até aqui, ó. Até aqui. Pessoal, a gente tem praticamente aqui a nossa aula de hoje, né? Que esse aqui praticamente é o original, entendeu? Esse aqui é a escrita de como realmente foi escrito, como João escreveu, João Evangelista. Pessoal, isso aqui é em mesmo. É em ou no princípio? Eu prefiro no princípio. Então vamos lá. No princípio era o Logos, quer dizer, Jesus, ele era o Logos, era o verbo. E o Logos era no princípio com o Deus. E Deus era o Logos. Aí João, se preocupando praticamente com a frase que ele tinha postado, ele diz o seguinte: este era no princípio com o Deus. Só que algumas traduções traduzem o seguinte, isso aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e o verbo era Deus. E aqui eles botam: este estava no princípio com o Deus. Isso é João Ferreira de Almeida e a Rei Jaime, outras traduções realmente que tem grande influência no mundo todo. Pessoal, a Reina Valera também, lá na Espanha. O que eu queria dizer é o seguinte, é que eu sempre gostei de traduzir, quando você vai tentar interpretar a Bíblia, a única coisa que eu gostei é o seguinte:
manter a estrutura do original. Apesar de estar complicado, eu prefiro que mantenha. Para que você possa entender uma interpretação bíblica, infelizmente você tem que usar o original. Agora, o porquê isso? Porque pode acontecer muitas falhas de interpretação. Aqui, por exemplo, não só eu, mas como muitas outras pessoas, já erraram a forma de traduzir aqui João 1. Agora, por quê? Porque eles se deixaram a sua fé atrapalhar seu trabalho. Vamos supor aqui, ó. No princípio era o Logos, e o Logos era com o Deus, e Deus era o Logos. Eu manteria essa frase nessa estrutura aqui, sem D, minúsculo, qualificativo, qualquer tipo de interpretação. Não existe regras gramaticais aqui, como eu expliquei no outro vídeo. É verdade que aquilo ali é uma resposta do monoteísmo cristão. Não é? Diz aí, praticamente, é uma resposta que agrada praticamente só o monoteísmo cristão. Eu prefiro que tivessem mantido essa forma de tradução aqui dessa Bíblia aqui, porque no princípio era o Logo estava com Deus e Deus era o Logo. Agora, que sentido isso aqui ficaria? Ficaria no mesmo sentido daquele versículo onde a gente se lembra que reconheça o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo aquele que enviaste. Quer dizer, eles entortaram esse versículo, como a gente pode ver aqui no 17, na Vulgata aqui. A gente vamos verificar agora a Vulgata, tá, gente? Isso aqui está fugindo completamente do que eu tinha explicado no primeiro manuscrito lá. Olha aqui para vocês verem 17:3 de João, tá? Como vocês podem verificar que há realmente uma distorção. Existe uma distorção na Bíblia que pode realmente afetar a estrutura e até a interpretação. Vamos lá. Esta é a vida eterna, não é? O latim diz praticamente isso aqui. Esta é a vida eterna, que reconheçam-te só Deus verdadeiro, a quem enviaste Jesus Cristo. Note que Jesus Cristo aqui, eu vou selecionar a estrutura que eu quero aqui. Jesus Cristo aparece realmente aqui no ponto final, ó, do versículo 3. Mas se você for ver na sua tradução, por exemplo, você vai verificar que Jesus Cristo, ele precede, a tradução quando traduziu, ele precede a quem enviaste Jesus. No caso, para dizer que tanto aquele o único Deus, que enviou Jesus Cristo, trazendo esse Jesus para cá, por exemplo, para cá, se botássemos esse Jesus aqui, ó, esse Jesus Cristo aqui, botasse na frente a quem enviaste, ficaria o seguinte: reconheçam a ti, esta é a vida eterna, reconheçam a ti como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então faria tanto Jesus como Deus, e assim como o único Deus que enviou Jesus Cristo, como Deus também. Então estaria de acordo com a Trindade, mas não estaria obedecendo a estrutura correta do texto aqui, como o latim. João, como já disse alguns minutos atrás, João, ele obedece à estrutura do grego, ele não foge da estrutura do grego, e também é o que eu gostaria que os tradutores fizessem, mas eles não fazem isso. Eles distorcem mesmo, eles trouxeram Jesus Cristo para preceder aquele que enviaste, para dar tanto uma divindade para Cristo. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: eles tiram Jesus Cristo aqui, ó, e precede para cá, eles colocam aqui, e quem enviaste eles colocam por fim aqui, ó, distorcendo completamente o texto. Então fazendo Jesus como Deus, e fazendo também, já que Deus é Deus, então eles fazem tanto Jesus como Deus, e assim por diante. Pessoal, também eu separei aqui um grego transliterado, para que vocês entendam exatamente que no grego também, essa aqui é uma forma diferente. Isso aqui é só uma pronúncia, né?
daquele grego, desse grego aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, do original. Aqui, ó. Esse grego aqui, que eu comecei o vídeo, é este mesmo grego aqui, só que esse aqui é a pronúncia dele. Então isso aqui é o 17.3 que eu estava explicando ali há uns segundos atrás. Note aqui que olha só onde veio parar aqui, a Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ó. Olha aqui, ó, onde veio Jesus Christon. Viu lá como a estrutura no grego mantém sempre, e o latim também, olha lá, vamos lá para o latim para vocês observarem, ó. Olha como Cristo aparece sempre no final aqui da frase. Pessoal, quando vocês forem interpretar a Bíblia, vocês têm que ter cuidado e tem que ter um conhecimento também sobre alguns originais. Vocês têm que verificar originais para poder saber exatamente o que a Bíblia tem. É verdade que para interpretar a Bíblia você precisa de ajuda. Mas distorcer o original, eu sou completamente contra isso. Entendeu? Pessoal, eu terminei essa aula, espero ver em vocês outros vídeos. Na verdade aqui foi um complemento, né, para que vocês tenham praticamente uma noção de que é possível que vocês possam distorcer. Quer dizer, vocês não tiram, os eruditos eles não tiram a palavra realmente da Bíblia. Mas é muito provável que eles possam distorcer a tradução. Então, vocês têm que ter cuidado nisso. Olha aqui, João 1.1. Agora pela pronúncia erasmiana, para que vocês entendam exatamente como eu do que eu estou falando aqui, ó. No princípio, em arqué, em rologos, quer dizer, era o logos, e logos era com o Deus. Até aqui, ó. E Deus era o logos. Se mantessem essa estrutura aqui, ó, de acordo com o grego, existiria quantas pessoas no texto aqui? Com certeza o logos, né? E quem? E Deus. Então, existiria o logos e Tonteon, o Deus, certo? Só que note que esse Deus aqui, se você for verificar em João Ferreira de Almeida, ele aparece logo no fim aqui, do verbo aqui. Por exemplo, aqui seria e o verbo era o logos, fazendo com que o verbo fosse um Deus também. Mas note que João não se preocupa com essa confusão, porque ele explica aqui logo no 2 aqui, ó, a preocupação do João, eu vou dizer assim, João queria fazer o logos, na verdade, existente junto com Deus, quer dizer, tinha mais a ver essa estrutura todinha aqui, ó, esse mistério que João coloca nessa frase aqui, ele coloca praticamente em cima da existência do verbo. Note só, a questão aqui não era nem fazer o logos Deus, mas simplesmente dizer que o logos existia com Deus. Olha aqui, ó, o que ele explica, ó, este era no princípio com o Deus. Portanto, tinha a ver com a existência. João explicou que a frase de cima aqui tem a ver com a existência do Logos, não se ele era uma divindade ou não. Tá? E outros versículos, por exemplo, que João escreve, ele escreve o seguinte: estamos com o verdadeiro, isto é, estamos com o Deus verdadeiro, isto é, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro. Existe até certas exclamações que João escreveu realmente isso. Mas na verdade, quem os fariseus adoravam? Não era o Deus que eles diziam que ninguém poderia se levantar contra esse Deus dele? Mas na verdade, João estava falando o seguinte, que eles estavam com o Deus verdadeiro, que era em Cristo. Porque Jesus Cristo explicou que quem tem ele tem o Pai e assim por diante. Agora, de forma nenhuma podemos dizer. Então, pessoal, eu já expliquei, vamos terminar o vídeo aqui para que não fique muito longo. Eu expliquei mais ou menos o que eu queria explicar no vídeo, espero que vocês tenham entendido, dê um joinha no vídeo e a gente se vê em outros vídeos. Valeu, galera, até lá.